Essas contradições haverão sempre. E na minha primeira fala, eu quando falava dos movimentos que depois estão em fase de evolução, e não foi por acaso que eu apontei o movimento do Teixeira. E é clara essa evolução. Num primeiro momento, o ativismo por necessidade. E depois, a convivência com outros movimentos e partidos políticos antissistema foram efetivamente ganhando consciência ideológica, consciência política. E hoje o movimento efetivamente assumiu esse corpo, mudança. Mudança. Quando quer mudança, já não é uma agenda essencialmente social, já tem uma agenda política, já tem uma agenda ideológica, e que essa agenda é manifestada por via de uma organização da sociedade civil. Então, é uma organização politicamente influenciada. E não há nenhum problema em admitir isso. Também é uma forma de exercício da cidadania ativa. Que o Teixeira tem sido namoriscado por muitos partidos políticos, isto é uma realidade. E que, pelos vistos, decidiu-se pela UNITA. Não é nenhum pecado. Ninguém está a maldizer o Teixeira. Ele, enquanto cidadão angolano, tomou a sua decisão que deve ser respeitada. Agora, o que eu acho que não é correto é tentar negar isso publicamente. Porque não é nenhum pecado fazer esse tipo de opções, é normal. E aqui, eu conheço o Dr. Milonga há 30 e tal anos. A família dele é tradicionalmente do MPLA. Todos nós que andamos na OPA fomos politicamente doutrinados e aprendemos a ver o mundo, o governo, coisa pública com olhos diferentes. Aqueles que nos ensinaram quando tínhamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, não nos sai pela cabeça. Por isso é que nós que andamos na OPA temos um olho extremamente crítico. E era normal que o Dr. Milonga, em algum momento, se rebelasse contra os seus mestres, que o ensinaram a ver o mundo de uma forma e ele encarasse aquilo como um ato de traição histórica. Se for ver parte do pessoal que esteve na base da fundação do MEIA, fomos todos pioneiros da OPA, fomos doutrinados e aprendemos a ver o mundo de uma forma. É que depois andamos a ver os mais velhos a prostituírem a forma como nos ensinaram a ver o mundo e nos sentimos revoltados. Se for ver o movimento, os 32 é a mesma coisa, fomos todos da OPA. Os 15 mais 2 fomos todos da OPA. Então, a forma como a gente vê a sociedade resulta daquilo que nós recebemos como doutrina. Éramos muito novos, crianças, 5, 6, 7, toda a nossa infância até a parte pré-adolescência foi de um intenso trabalho de doutrinação. Então, em prol de que essa doutrinação? Então, é normal que hoje o indivíduo adulto já não consegue pensar de forma diferente e olha para alguns mais velhos que eram figuras, que eram referências, a se comportarem mal. Está aqui o Dr. Serrabango deu o exemplo que em 2010 já tinham esse apelo contra combate à corrupção. E depois, quando o presidente João Lourenço assume a presidência de Angola, de facto, reconhece publicamente há sem corrupção. E todo mundo passou a dizer há sem corrupção. Um outro elemento, repara, e quando era proibido falar sobre o 27 de maio, o presidente João Lourenço assumiu o 27 de maio. E todo mundo agora acaba assumindo. Antes disso já se falava da corrupção e do 27 de maio, só que se falava dentro do MPLA. Sim, Agora fora a sociedade, já falava da corrupção e já falava do 27 de maio. Não, eu não estava a referir a um discurso periférico, um discurso central. Mas não se assumia com esse papel como presidente. Continuamos a ouvir o que já me está a dizer é que não se falava e passou a falar. Eu sempre falei de corrupção, sempre falei do 27 de maio. Eu contextualizei a fala, não era o discurso periférico, porque na periferia sempre falou-se. Agora, o discurso lá no centro, no poder que decide, que tem as ferramentas, que é para poder sair do discurso para a ação de fato. O topo é o quê? É MPLA ou não? Não estamos a falar do topo da liderança do MPLA, é o presidente. Do MPLA? Sim. Pronto. Eu queria só deixar isso claro. É o MPLA, não é o resto da sociedade. A sociedade civil, os ativistas, sempre falaram do 27 de maio, sempre falaram da corrupção, sempre falaram. Não tinham era acesso ao mainstream, às televisões, à comunicação social pública, porque sempre se falou, é isso que eu estou a dizer. Desculpa, eu não sei se ainda hoje já se fala verdadeiramente do 27 de maio. Processo. Fala o que interessa. Mas é um processo. Por que eu faço esse gancho? É só para falar do Dr. Milonga, porque eu conheço há muito tempo. Uma família tradicionalmente do MPLA. Nunca teve no coração dele outra coisa. Então aquilo que às vezes exteriorizava era reflexo dessa contradição entre aquilo que se acredita e aquilo que se vê a fazer. E é normal. Não quero blindar, com esse discurso não quero blindar a posição dele. É normal que. Porque é que todos que se rebelaram passaram pela OPA? Espera. Pode não ser verdade e foram doutrinados. Não, calma. Ela assumiu uma posição de compromisso. Tem essa liberdade. Vamos separar as águas, sabe? Porque trouxe essa narrativa da instrumentalização e da cooptação. Exatamente. O Dr. Milonga não foi nem instrumentalizado, nem cooptado. Ele só está na família política que sempre pertenceu. Ok. Só isso. Pô, perfeito. É um filho que em determinado momento foi à rua e gritou. E gritou, é só isso. E acontece nas famílias, é só isso. Ele só está na família Houve má política dele. distribuição, não é? Peraí, não estava que havia má distribuição.
E continua a haver má distribuição. Pronto, eu não queria entrar por Aqui já vamos entrar por- eu não queria entrar por esse critério. Exatamente. Eu não queria entrar por esse Alteraram critério. Muito bem. circunstâncias, mas não se alterou a realidade. Exatamente. A realidade é a mesma. Exatamente. Muito bem, As meus senhores, pessoas- vamos ter de as pessoas- introduzir mas outro eu relativamente ao... Sim. Diga. O quê? O que é que está melhorado? O quê? Qual a realidade? Sim, mas qual a realidade? Muito bem, então, Carlos Rosado Já Carvalho. alguma coisa. Joaquim Jaime Já alguma queria coisa só tem acontecido. terminar a minha fala. Carlos, por favor. É a deterioração das condições sociais. Está pior, não está melhor. A pobreza em Angola está pior, não está melhor. A prostituição em Angola, ainda há um relatório recente, está pior, não está melhor. A educação, nomeadamente as pessoas que estão fora do sistema de ensino, está pior, não está melhor, Aniceto. Está pior. Pois. Muito bem, Aniceto Cunha ainda não está com a palavra. Carlos Rosado, por favor, Vítor Barbosa, Aniceto Cunha e Carlos Rosado, que vai ter a palavra daqui a pouco. Joaquim Jaime deve também Para terminar terminar a minha a sua fala, raciocínio. porque nós vamos para o novo tema. exatamente. Então, E temos mais uma hora nós, apenas, fomos, por nós favor. fomos vendo, e o Aniceto tem razão, que o MEIA tinha sido penetrado pela UNITA. Pela UNITA, obviamente, porque eu consumo FUCA também já há muito tempo que eu consumo FUCA. Os primeiros a paralisar o ensino superior em Angola foram eles. E provavelmente tenha sido até o... Esquece-me o nome de quem efetivamente puxou um FUCA Muzemba para a UNITA. E isso é compreensível a nível no âmbito da ciência política. Porque cooptar aqueles indivíduos que a sua forma de pensar está em alinhamento com o pensamento de um partido político sobre determinadas pautas, ou aproveitar a publicidade, a credibilidade, a imagem que o indivíduo já tem, incorporar naquilo capital político, tá vendo? Então, depois chegou uma altura que o MEIA foi transformado, em determinado momento, num braço da sociedade civil da UNITA. Foi transformado nisso, durante aquele período. Até que depois o MEIA se transformou no que é hoje, não é? No que é hoje. Procura supostamente ter alguma independência, mas a pauta do MEIA efetivamente é uma pauta politicamente influenciada. E com a tradição da UNITA, que é uma tradição que já vem do tempo do Dr. Samacuva, cooptar pessoas da sociedade civil para a sua lista de deputados. Depois o engenheiro Adalberto Costa introduz a lógica da FPU. Então, a porta para a sociedade civil ficou escancarada. Então, a essa altura, eu penso que em 2027 será normal ver o Teixeira, ver outros sujeitos que hoje se estão a radicalizar na opinião pública, justamente eles já estão a colocar um preço à cabeça. Olha, eu também estou aqui disponível para 2027. E nós estamos a ver, de alguma forma, muita gente no espaço público que se está a radicalizar, está a irracionalizar até o discurso, justamente porque querem uma brecha no âmbito da FPU. E o que nós estamos a ver com o Teixeira é um pouco nessa lógica. Antes mesmo de introduzirmos o... Para não interromper, É agora. Eu quero que tu me... Eu sou uma pessoa que não conheço muito bem, mas acompanhei o Meia, acompanhei o Francisco. Agora, o que é que o que é que o Meia fez? Que adotou a pauta da UNITA. A pauta da UNITA, só se for, o que eles reivindicavam era mais carteiras, era melhor ensino, essas coisas todas. Essa é que é a pauta da UNITA que estás a dizer. Qual é a pauta? O Carlos conhece o Meia do Teixeira. Nós conhecemos o Meia dos adolescentes. Mas nós estamos a falar do Meia do Teixeira. Não, o Meia é muito anterior ao Teixeira. O que eu estou a dizer, em concreto, nós estamos a falar do Teixeira. Tanto é que eu nem sei, não sabia, e para mim é desenvolvimento dizer que ele já apoiou a UNITA. Eu até critiquei, pareceu-me. É uma pessoa que via, pareceu-me que de alguma maneira o Teixeira fez um leilão, não é? Para quem me der mais, eu entro, não é? Muito bem. Há muitos no leilão. Sim, haverá muito. Agora, nós não podemos. Por favor, meus senhores. Agora, naquilo que diz respeito à pauta do Meia, o que eu estou a dizer é uma pauta em defesa da educação. É o que eu vejo. Carlos, o que É eu o que eu vejo, disse não vejo, é que não vejo mais coisas. politicamente influenciada. Vamos falar do financiamento. Por exemplo, e é isso que nós temos que dizer, é que não é falar também só da oposição. Por exemplo, uma organização que recebe dinheiro, eu daqui a bocado vou dar os números, é o CNJ. O CNJ recebe dinheiro. O que é que o presidente do CNJ faz? Sempre com a camisola do presidente do MPLA. O que é que faz? Presidente da República. Não. Com o Presidente da República, nós sabemos muito bem o que é. É não sei o que é Deus e a fotografia do Presidente. O que é que o movimento... Por acaso o Movo Angola não faz parte disto. Daqui da lista que eu vou dizer daqui a pouco. Mas o Movo Angola o que é que faz? Apoia o governo, não é? Foi cooptado, foi o quê? Eu já participei em várias coisas. Já participei em coisas do Movo Angola. Mas toda a pauta do Movo Angola é a pauta do governo, do MPLA. O Haja Praz, qual é que é a pauta do Haja Praz? Portanto, mas nós estamos todos de acordo. Agora, o que nós devemos fazer é identificar uns e outros e ver de todos os lados. Aquele senhor do Lubito, que era da UNITA, como é que se chama? Não é Martins? É o Valentim. O que é que ele fez? Não foi cooptado pelo MPLA? Aí, não sei se tu também vais dizer que ele tinha família do MPLA. Sim, o Esteves, a família dele era da UNITA e ele é do MPLA. Portanto, existe isto em todo lado. Agora, não vamos aqui diabolizar as pessoas que têm opções diferentes. Carlos, porque as pessoas eu têm o direito. Mas, senhores, vamos avançar. Que é uma Temos forma de Quando falamos cidadania só de um normal, lado, não diabolizei ninguém. Quando nós estamos a falar só de um lado,
No caso do Milonga, vieste em defesa dele. Porque eu conheço o Milonga há 30 Tá bem, anos. tá bem. Mas é assim, epá, eu já fui convidado para ser deputado e não sei. Tens que ver que nem toda a gente está com essa agenda de arranjar e de querer ser deputado, estás a perceber? Não está. Há pessoas muito sérias e que já foram convidadas e que não aceitaram ser. É que nós estamos a confundir aquilo que é, infelizmente, e todos estamos de acordo, o ativismo, somos humanos todos. Há várias agendas. Na origem do ativismo e do associativismo estão causas muito nobres. Agora, naturalmente, que há pessoas que se aproveitam do ativismo, como há pessoas que se aproveitam do MPLA para fazer mal. Há pessoas que se aproveitam da UNITA para fazer mal. Isto Está na essência Muito do bem, tema. meus senhores, temos mais uma hora, por favor, já não dá. Meus senhores, temos mais nós uma temos que ver hora. aqui é que Por não é favor. só, Sim, não é vai só ter- o vai ter- meia, não é só o meia, não é só o movimento social. Não, mas são aqui os tem que outros ver o Carlos. O movimentos Carlos que não estão percebeu a nossa oposição. introdução. Chegou tarde. Para Nós perceber, falamos de Anísio problemas Cunha, Anísio estruturais e Cunha, meus senhores, emocionais. por favor. Aqui temos Não nos que obrigue a conseguir- ser aqui temos que deselegantes. conseguir Anísio perceber, Cunha. no caso de Teixeira em concreto, se ele tem agenda ou é consequência. O modelo como está estruturada a nossa Constituição. E se ele tem aspirações políticas, depois do nível de popularidade que alcançou, obviamente que o capital político dele é elevado. E é óbvio que ele não tem uma estrutura profissional e econômica para ter uma posição que o Carlos Rosado tem. E isso ele agora serve de uma consequência da fama que teve. E tem que continuar a viver e a sobreviver. Como? É a questão. Muito bem, Aniceto Cunha e meus senhores, por favor. Carlos Rosado. Jones, Jones, deixa-me só antes, por favor, fazer uma deixa. Meus senhores, temos mais uma hora e temos mais um tema para introduzir. Há bocado brincamos com a deixa da agente regulador do trânsito quando os automobilistas não cumprem com as regras e são multados. E nós não queremos ser deselegantes a nenhum momento. É Queremos só normal que continuar, surjam estão a efetivamente surgir já- organizações não governamentais que sejam pró-governo. Se nós temos que estudar dois momentos distintos, a Revolução Francesa, mais de 6 movimentos participaram dela. E havia movimentos que participaram da Revolução Francesa que eram efetivamente favoráveis à monarquia, só que foi uma forma de reestruturação da monarquia. Mais sonantes eram os girondinos e os jacobinos, mas haviam muitos outros. Haviam pró-monarquias, há quem defendia uma república monárquica. Então, nem todo mundo que faz parte do processo reivindicativo quer destruir o status quo existente. Muito bem. Mas é normal que hajam organizações não governamentais que dizem, não, eu apoio o governo. É normal. Agora, nós temos que aprender a conviver com isso. Conviver Se é com a normal diferença, uma organização não governamental que critica, é normal que diz, não, para mim está tudo bem e eu apoio. Muito bem, João e Sebastião, vamos então a isso. Temos o Catumbela de Sai e depois o último momento do debate. Eu quero só aproveitar aqui a deixa para falar sobre o MEIA. Falou-se muito aqui do MEIA. E nós, durante muito tempo, acho que desde 2012 que eu estou no MEIA, e eu afirmo aqui taxativamente, em nenhum momento, nós nunca, e aliás, nós sempre tivemos que ir na fonte para pedir conselhos, para caminharmos, e o Aniceto não vai me desmentir aqui. Sempre fomos buscar conselhos no sentido de nós caminharmos com o movimento. Porque sempre tivemos esse discurso que se nós recebemos uma organização, nos foi dada uma responsabilidade para conduzir uma organização, não seremos nós que vamos desviar os princípios da organização. E essa questão de que não estamos na agenda, estamos a ser influenciados pela agenda da UNITA, acredito que se a gente falar de escola, criticar, todos aqueles que criticam normalmente são rotulados que são da UNITA. Não, ele assumiu. Por favor, meus senhores. Eu agora vou Alfredo falar Dalla, disso, eu vou falar temos dessa que ter questão paciência também para ouvir os outros. Numa das rádios concorrentes. Não é verdade que ele assumiu taxativamente que vai apoiar a UNITA. Ele disse, nós vamos apoiar aquele que apresentar a melhor agenda. Pode ser a UNITA, assim, pode ser a UNITA. Mas a agenda de Ele citou- alternância. exatamente, citou 3 partidos. Pode ser a UNITA, pode ser o Prajá ou pode ser o PL, Pelo Partido Liberal. Partido Liberal. Pode ser. Então colocou-se na bancada. Agora, não é colocar-se na bancada. Ou na Porque montra, então. nós precisamos participar. Por quê? Porque o que nós estamos a dizer aqui é que a Constituição não permite nós participar do processo eleitoral como movimento. Não Mas tinham a permite. possibilidade de fazer um partido em vez de um movimento. Se calhar tinham Isso medo é de não ser, possível. tinham medo de não ser autorizados, não é? Nós Tinham medo de não ser nós fizemos- autorizados. nós fizemos- Aliás, o presidente Teixeira esteve aqui com o Manuel Vieira na entrevista. Sim, também grande foi entrevista. Porque também ele já foi colocado em todos os partidos. Por exemplo, já apareceu com a escola, do chapéu, do PADA, por exemplo, que era a cabeça de lista. Todas essas questões já foram colocadas. E é normal que isso aconteça, você disse muito bem, ele nesse momento está num momento pronto. É dos jovens mais expoentes nesse momento no associativismo. Por isso mesmo está a ser várias vezes mencionado aqui ao longo do debate. Exatamente. Não é o único Agora, ativista, né? eu gostaria de deixar É o maior muito expoente ele nesse não momento. assumiu taxativo. E quando tiver que assumir, nós não vamos, doutor Joaquim Jaime, nós não vamos ter medo de assumir que não, vamos apoiar a UNITA. Eu não sou contra. Não, o que está dizendo que não, que faça, que tipo, é bom que falem já. Não, quando chegar o momento próprio, que nós acharmos que vamos fazê-lo, e vamos fazê-lo sem medo de nada. Enquanto isso, estão e a vamos preparar-se. assumir. Exatamente. E a outra coisa que eu gostava de deixar aqui, eu acredito que pode ser até considerado como força de expressão, o movimento do Teixeira. Não. O Teixeira é o líder do movimento. O movimento não é propriedade exclusiva de Francisco Teixeira.
Mas a ciência política moderna recomenda chamar o movimento do Teixeira. Não, isso é questão de sociolinguística, não te preocupes. Ok. Era só essa. Muito bem, Jones, muito obrigado. Vamos então ao último momento do nosso debate, já com pouquíssimo tempo para as abordagens. Não temos ainda Vitorino Katumbela de Sá. Mas pronto, Serra Bangu, para introduzir o último momento, a questão do financiamento das organizações, dos movimentos sociais. Quer partilhar connosco a sua experiência? Como é que a JPD tem estado a desenvolver as suas ações? Olha, nós temos em Angola, digamos, pelo menos o que é oficial, duas formas de financiamento das organizações. A nível do nosso governo, temos aquele instituto de instituições de utilidade pública que recebem fundos do Estado. Agora, se esses fundos são suficientes ou não, isto é outra. E temos aquelas organizações que recebem financiamentos externos, pelo menos externos, né? Mas deverá existir também, eventualmente, aquelas organizações que não recebem nem fundos do Estado, nem de instituições internacionais, recebem por baixo da mesa. Isto não conta para aqui para o debate. Em relação à JPD, e penso que várias organizações que não fazem parte do catálogo de organizações que têm estatuto de utilidade pública ou bem vistas pelo governo, estas recebem, como é público, recebem fundos externos de organizações ou agências internacionais que também financiam projetos do Estado angolano. A perspectiva dos direitos humanos. São vários. Por exemplo, o Reino da Noruega, não é? Por via das suas agências e mesmo por via da sua embaixada, financia projetos de organizações não governamentais angolanas que são conhecidas e é público, também financia projetos de direitos humanos do governo angolano, do Ministério da Justiça e Direitos Humanos. E, aliás, aqui é um outro aspecto. O governo angolano, mesmo possuindo os fundos que tem, concorre em pé de igualdade com as organizações junto dessas agências internacionais, que é algo assim meio esquisito, não é? Portanto, temos também, que era público, a USAID, é uma agência americana, agora ela fechou as torneiras Com a administração Trump, que financia projetos de direitos humanos do ONGs e financia projetos do governo angolano. Não é? Temos a embaixada, o Reino da Inglaterra, do Reino Unido, obrigado, de França, de Portugal, portanto, todos os fundos das ONGs não vêm de pessoas obscuras, mas nem vêm de fontes obscuras. Da prestação de contas, não é? A prestação de contas é um outro elemento que se quer levantar, é um falso problema que se quer levantar em sede desta nova lei. Portanto, a prestação de contas que se quer aqui levantar, o problema da prestação de contas que se traz para cá, resulta de algumas recomendações, a interpretação incorreta que se faz à recomendação do GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional. Portanto, por isso, e agora o que é que se quer colocar? No mesmo saco as ONGs com instituições de utilidade pública ou com institutos autônomos. Portanto, prestar contas a quem não dá o dinheiro. Portanto, isso é. Agora, uma questão é as responsabilidades fiscais que as ONGs têm, se não têm, devem ter, porque aqui é nesse sentido, e as ONGs têm e cumprem com este papel, a AGT que eu diga, e a outra é a ONG, a JPD, ir lá ter, como diz o Ministro da Justiça e Direitos Humanos, que é o órgão que tutela, que tem a responsabilidade de definir quem são as pessoas que vão beneficiar do Instituto de Utilidade Pública, a ONG, a JPD, ou Munga, ou a organização do mais velho aqui, Barbosa, ele vai dizer, senhor ministro, o governo, olha, eu recebi X do governo da Noruega e, portanto, vim cá prestar contas. Isso, as ONGs têm órgãos internos a quem prestam contas, né, de acordo com a sua estruturação. Portanto, essa questão da prestação de contas e de fundos, da proveniência dos fundos, está bem claro. O governo sabe, aliás, porque temos instituições em Angola que controlam os fluxos financeiros. Nós temos a secção da inteligência financeira no BNA. Os fundos que as ONGs recebem, elas passam pelos canais oficiais, o Banco Nacional e os bancos comerciais. Portanto, aqui, quanto a isto, é um falso problema que se coloca para se atacar as ONGs. Muito bem, Serra Bangu. Daqui a pouco vamos ouvir... Este é um tema que eu vou... Já vamos a elas, Carlos, mas, se me permitir, eu falei das pessoas que têm o Estatuto de Utilidade Pública. Ok. Se nós formos lá ao Diário da República, nós vamos encontrar aí várias organizações que têm, organizações e fundações que têm o Estatuto de Utilidade Pública. E nós nunca vimos e ouvimos, né? Nunca vimos nem ouvimos o seu relatório de contas publicado no Jornal de Angola, porque essas têm obrigação, recebem fundos públicos. Antes, pelo contrário, ouvimos, né, que muitas atividades realizadas por essas organizações que não concorrem para aquilo que são o Instituto de Utilidade Pública, porque aquilo está claro, financiam festas, até promovem, digamos assim, orgias, e são organizações que recebem fundos do Estado. Muito bem. Né? Vamos daqui a pouco ouvir Vítor Barbosa e Johnny Sebastião vão já falar para partilhar a sua experiência e depois termos os números com Carlos Rosado e naturalmente a análise dos outros painelistas, mas Vitorino Katumbela de Sá está distante, está em desvantagem. Vamos só ver se conseguimos ter uma segunda intervenção. Katumbela de Sá, bom dia outra vez.
Bom dia, MSN. Mais uma vez, bom dia aos colegas aí dependentes da distância. Dizer que estou a acompanhar atentamente e surpreende-me que parece que estamos a misturar a questão das ONGs com os ativistas. Acredito que têm papéis diferenciados. E aquilo que estou a notar, sobretudo da parte da juventude que aí se encontra, é que há a tendência de pensar que os ativistas não devem fazer política. Eu creio que os ativistas devem fazer política, mas só não devem fazer a política partidária. Mas ouvi aí muitas teorias, mas se tivermos que abraçar a teoria também de Aristóteles, o homem, por natureza, é um animal político e a sociabilidade humana não é uma questão de escolha. Não sendo uma questão de escolha, todos aqueles que se sentem movidos em transformar devem contribuir, porque não se deve sentir medo querem fazer parte desta realidade política. A minha opinião é não fazerem, não abraçarem as atividades político-partidárias como nós vamos vendo, né? Apoiam aqueles que estão no governo, há outros que apoiam os que estão na oposição. Mas o que devia ser notório, estou a repetir, é que todos devíamos lutar para o bem da própria sociedade. Temos ativistas, de facto, que vão dando o seu máximo na grandeza, na busca de um bem social, mas temos outros, como se disse muito bem aí no debate, que vão estando preocupados apenas com seus interesses pessoais. E vejo que essa mistura de vermos os financiamentos das ONGs, dos próprios ativistas, quem ajuda a organizar, o normal seria, de facto, que os ativistas tivessem fundos para que pudessem levar avante as suas próprias atividades. Porque a ação dos ativistas não é de todo negativo. Veja que as intervenções de um ativista que luta em prol do bem-estar social podem apelar à própria governação. Quando se apela que não há educação, quando se apela que a água não existe, quando se apela que a energia não existe, quando se apela que as estradas estão todas elas esburacadas, isto de facto é política, mas não é política partidária. E isto não deve amedrontar quem governa, antes pelo contrário, é um indicativo de que a pessoa que está a fazer ação de ativismo está preocupada com o próprio bem-estar social. Encontramos vários países da humanidade, a Noruega, a África do Sul, a Nigéria, também existem ativistas. Agora, na nossa realidade, há muitos ativistas que vão desaparecendo porque basta sentirem que o seu objetivo pessoal já foi realizado, já conseguiu um emprego, já conseguiu um passaporte para ir fora do país, se esquecem, abandonam tudo aquilo que ontem defenderam como objeto da sua ação e vão abraçando apenas outras coisas. Então, precisamos potenciar os ativistas, porque um Estado democrático e de direito, os ativistas são necessários para que aquele que se encontra na governação não se sinta relaxado. Muito bem, para que isso aconteça, eu estou a repetir, é necessário que não continuemos a ter ativistas com fome, porque os ativistas com fome vendem-se a qualquer momento, lutam para receber uma casa porque não têm, lutam para ter um emprego para ti, se tiver já para si, depois arranja para o sobrinho, arranja para uma outra pessoa. Vimos muitas pessoas que tinham muita vontade de defender o povo, de defender o pobre, mas volta e meia, de facto, aquilo que fazem transparecer é que defendem apenas o interesse pessoal. Pessoas como o Vítor Barbosa, que se encontra aí, pessoas como o Dr. Carlos Rosado de Carvalho, aquelas atividades que ele vai realizando, as edições do Economia Semaca, aquilo é ativismo, não é ativismo político partidário, mas vai abrindo a cabeça das pessoas, vai abrindo a consciência das pessoas no sentido da própria participação na vida social. É só esse tipo de pessoas que precisam ser apoiadas e não devem ser combatidas. Muito obrigado, Vitorino Catubela de Sá. Daqui a pouco vai voltar a entrar, por favor. O Teixeira tem agora esse movimento e muitos estão assustados onde é que ele tira condições para conseguir organizar as atividades. Então deve ser potenciado. Então, o interesse é defender as pessoas, deve ser potenciado para que não continuemos, de facto, a ver pessoas que fazem o ativismo indo atrás dos políticos, porque isso fragiliza também a própria sociedade civil, como nós vamos vendo. Muito obrigado, bom trabalho para todos vocês. Até já, Vitorino Catubela de Sá. Vamos ver se é possível ainda uma última entrada para as conclusões. Meus senhores, temos pouquíssimo tempo, é a última parte do debate. Já ouvimos aqui na Serra Bango. Agora, Vítor Barbosa quer também partilhar connosco como é que nesses anos todos sempre desenvolveu as suas atividades em prol da educação. Não há como, em muitos casos, realizar atividades sem dinheiro, ainda mais num país tão desafiante como o nosso. Sim, tenho uma longa vivência no movimento de ONGs e por isso que sei que as ONGs também são um mosaico, cada uma tem a sua identidade, o seu estilo de trabalhar e as fontes de financiamento da maioria das ONGs eram financiamento externo. Nós andávamos com os dólares na pasta para ir trabalhar. Há uns anos atrás, as ONGs, apesar de receberem o financiamento de fora em euros ou em dólares, o banco convertia imediatamente em kwanzas.
a maioria das ONGs tinha financiamentos sobre os quais tinham que fazer uma prestação de contas muito rigorosa e, durante o ano, 2 ou 3 vezes. O financiamento das ONGs ajudou a que houvesse emprego, ajudou a resolver determinado tipo de problemas de apoio às comunidades mais desfavorecidas e começou-se a olhar da parte do governo, me permitam esta verdade, para as ONGs apenas neste elemento do assistencialismo. E, à medida que se foi fazendo reflexões, porque as ONGs são espaços de aprendizagem, foi-se compreendendo que dar o peixe não resolve o problema. Era necessário associar isso a ações de advocacia. Por isso é que não é verdade que as ONGs não fazem também ativismo. Há aquelas que fazem e aquelas que só fazem caridade. O financiamento que as ONGs tinham permitiam também fazer ações de formação de tal forma que o destinatário da ação da ONG não sentisse essa ação externa como uma mera caridade, mas sim como um ato de solidariedade e deveria ela, a comunidade, apropriar-se do projeto como seu. Portanto, tínhamos aqui um espaço de aprendizagem. O que acontece é que nós, em Angola, e desculpem, já que estamos no Mundial de Futebol, temos um bocado uma mentalidade clubista. Eu ouvi uma vez um indivíduo português a dizer, perguntaram, na qualidade de líder da federação, porque é que não trazia o campeonato europeu para Portugal. Eu disse, não, é que o que eu vejo em Portugal gosta-se dos clubes e não propriamente do futebol. Ora, nós não discutimos muito as questões sociais e vamos discutindo as questões sociais vendo quem é que vai falar, se é deste ou daquele partido. Eu penso que seria muito agradável se nós fôssemos uma sociedade mais inclusiva, mais plural, cada um se sentisse seguro, livre por ter o seu próprio partido e não sentir-se intimidado, como muitas vezes se sabe, que nós não temos até hoje definido quais são os cargos no sistema do governo que são exercidos por razões políticas e quais são os dos diferentes cidadãos. Há pessoas que se sentem intimidados, sem que lhes ameacem, sem que se lhes diga, por vestirem uma camisola deste ou daquele partido. Então, estamos a falar no ativismo, o meu ativismo é pela dignidade da pessoa humana, para uma sociedade mais justa e, consequentemente, mais inclusiva. Aí eu sou ativista, sou político com pé grande, não político com pé pequeno. Muito bem, João e Sebastião, vamos então à sua experiência, depois aos números do Carlos Rosado e finalmente o nosso sociólogo Aniceto Cunha, o politólogo Alfredo Dalla e o especialista em políticas públicas Joaquim Jaime para comentarem também e depois avançarmos para as conclusões. Brevidade, por favor, João e Sebastião. Obrigado. Na verdade, a minha experiência, ou a nossa experiência enquanto movimento, porque aqui eu posso falar sobre muito mais do movimento dos estudantes angolanos, porque fiquei lá há muito tempo. Não é? O movimento social para a Embora haja grande curiosidade para saber como o movimento social para a mudança está... Não, o movimento social para a mudança tem apenas 3 meses de existência, então não tem muito, Já tem tem muito seu histórico. Não tem muito histórico. Não tem muito histórico. Falaram de viaturas, eu fiquei curioso. Não, mas na verdade Um mini partido político. Hoje o Francisco Teixeira vai ser escrutinado tudo. Até o sapato que ele usa já virou meme nas redes sociais, que eu estava a usar pelo um par de tênis. É normal que vão falando, se aparecer alguém aí de boa fé e oferecer alguma coisa, já vai virar notícia no país. Então é normal que se escrutine tudo nesse momento que ele faz. Mas vamos a isso, então. Que ele faz. Na verdade, a experiência que eu tenho, principalmente do movimento dos estudantes angolanos, nós, na verdade, nós nunca tivemos financiamento. Nunca, em nenhum momento. E disse muito bem aqui, eu posso tratar por mais velho, Serra Bango. Tratar mesmo. Os cotas não querem. Os cotas não querem. É natural, Yeah. um estatuto Na natural. verdade, muita gente já nos procurou. Por que o MEA não é uma organização de utilidade pública? Por quê? Porque aquilo que a gente fazia, o que o MEA faz hoje, já deveria há muito tempo ser uma organização de utilidade pública. Infelizmente, o MEA sobrevive de boa vontade de pessoas singulares. Boa vontade. Nós não vamos citar aqui os nomes, também depois essas pessoas podem até ser perseguidas, não é? Porque é assim, você saber que não deu dinheiro no MEA é um problema sério. Nós homenageamos os membros do MEA do passado, muitos deles não apareceram para receber o diploma de mérito, porque não queriam ser conotados. Um simples diploma de mérito, no sentido de reconhecermos pelos feitos da criação da organização. Então, quanto mais você saber, não, deu 1000 kwanza no Jones, é um problema sério. Então, o MEA até hoje sobrevive de boa vontade de pessoas singulares. Apenas isso. Enquanto o movimento social para a mudança é da mesma maneira. Não, da mesma forma, nós na verdade, também vamos pessoas, e é caricato. As pessoas que O governo já apoiou o MEA. Não. Não? Não. Vocês não estavam naquela lista do CNJ, no Zango Zero? Não, mas aquilo não... Sim, tem que admitir que o governo ajudou. Na verdade, nós foi um esforço muito grande, principalmente das pessoas que já então passaram. ajudou. No sentido de fazer um enquadramento. Não, eu O não Serra estou falando... Bango está enciumado. Não, aquilo nós estamos Está a falar o quê? Ajuda com residências, é isso? Ajuda Atribuição de residências? Claro, tem que realização constar isso. das atividades. Porque aquilo que aconteceu, por exemplo, o MEA ser membro do Conselho Nacional da Juventude, e o Conselho Nacional da Juventude, o governo deu casas ao Conselho Nacional da Juventude, e o
Conselho Nacional da Juventude, por sua vez, distribuiu. E atenção, as casas não são oferecidas. Epá, o governo não dá nada a ninguém. As pessoas pagam. O governo a é renda. dinheiro do eu governo. penso O que dinheiro quero do governo meia, é quero- dinheiro dos impostos. Não, minutos, eu Quando quero- se diz que o governo está a ajudar... Dá, o governo dá. está- Mal, é essa verdade, informação é verdade. Não, minutos, permitam, por favor, fazer uma correção. A provocação Tem do Joaquim estado- Jaime, não é? Não, tem estado a ver. Tem Já estado J. Carlos sobre isso não falar faz ciúme tudo. nenhum. Não, tem estado a ver essa informação erradamente, quer o CNJ, quer o MEIA passa, não. O governo não deu casa a ninguém. Ok. No encontro entre Sua Excelência o Presidente da República e determinadas lideranças, apresentou-se a questão de os grupos juvenis, quer políticos, apartidários, não só, foram excluídos por essa condição. E então orientou-se o CNJ, por sua via, em ter acesso. E o CNJ fez isso. E a crítica que se levantava não há mal nenhum. A crítica que ficou, se esse é o meio de acesso, deveria-se, quer a Jota, quer a Jura, quer o movimento, internamente criarem uma espécie de leilão, né? Uma espécie de concurso. E não distribuir-se diretamente à lista, a liderança, não, vai levar o Aniceto, vai levar. Esta é a crítica agora. O acesso, porque qualquer jovem que teve acesso está a pagar a casa. É apenas o acesso afora. Diga. O CNJ foi Não, facilitador. você foi apenas o facilitador. Não vamos pensar que as casas são Foram atribuídas não. diretamente. Ok, muito Exatamente. Agora, a crítica que se faz o MEIA, como vocês, Aniceto, por que é que você é conselheiro? Por que é que não diz ao Teixeira? Ao invés de meterem nome direito, faz esse sorteio como uma forma de transparência. Isto é aqueles que internamente calhassem- no sim, movimento. Não, mas não aconteceu. Ele E essa correu o crítica- risco do nome dele não sair no sorteio. é o que nós aqui refletimos, e é o que dizia Muito o mais velho Carlos Rosado não estava. Nós refletimos sobre as questões estrutural e funcional, né? Mas atrasaste Temos muito, com cara. essas Todas as questões. dimensões do- Carlos Eduardo do Carvalho, não estava. continuando então. Obrigado, João Sebastião, pela partilha. Carlos Eduardo Carvalho, vamos então aos Pois, números. sabes que depois de muitas reivindicações, muito ativismo, é isso, o governo começou a publicar uma lista dos apoios às associações e vem com o Orçamento Geral do Estado, vem na proposta do Orçamento Geral do Estado de 2026, vem essa lista. Essa lista tem um problema. Essa lista é só de instituições de utilidade pública. E nós sabemos que o governo gere muito bem ou muito mal. Quem é que concede? Tu já tens utilidade pública? Não, nunca queremos. Não tens? Não. Pois. Por que razão é que será? Por que razão é que só as associações ligadas ao MPLA é que têm utilidade pública? Por exemplo, desta lista consta a OPA, a famosa OPA. OPA é de quem? A minha MPLA. organização. A OPA é do MPLA. Sim, é. O presidente tem A Sagrada 75 Esperança é de anos. quem? É de quem? A Fundação Sagrada Pois. Esperança? A Fundação, depois é a Sagrada Esperança e Agostinho Neto, é de quem? em Pelá. Têm apoio. Não, agora, o Neto é o pai da nação, isso, não mistura Epá, quem é que é o isso. pai? Eu não sei se o Savimbi tem uma fundação, mas também devia de receber. Ou se o Alder Roberto tem uma fundação, liderado também por devia de Samuel receber. Cavalli, É isso que eu mas, estou a dizer. Não, é que não venham cá com a conversa. Não, não de que tem é conversa. um e que são calma. outros. Não, é sobre o que apresentou. Penso que tornar isso público já é um passo. Agora, é claro que, Por causa do ativismo. apesar. Desse ponto de vista, eu sou ativista nesse sentido de lutar pela transparência nas contas E isso é públicas. bom, por isso é que tem de haver sempre diálogo entre aqui as várias gerações para compreendermos. Mas para mim, nós entendemos que isso é um passo agora. Que não é justo, não é. E a questão onde há o conflito entre o direito e a justiça deve sempre prevalecer a justiça. É justo, não é. Agora, temos que encontrar espaços de diálogo, de debate, para que essas associações reconhecidas, e eu cresci a ouvir as grandes ações, e há benefício, não há. Isso não é São parceiras do Estado? São as ações de políticas públicas que essas associações, quer representado pelo mais velho, quer pelo mais velho de Serrambango, os ganhos Eu são. me represento a mim mesmo, isso foi no ano passado. É exato, quer que A representou. JPD trabalhou em cadeias, trabalhou com a polícia Agora, a durante questão muito é- tempo, Exato, nem é- reconhecida Está era. bem, nós estamos a dizer, não, eu estou a dizer reconhecimento dos feitos e o impacto na vida das pessoas e das famílias, isso é indiscutível. Não estou a falar do vosso Porque exemplo. porque não tem estatuto de utilidade pública. É o que eu digo, é um novo debate que seria Não é inteligente. novo, é antigo, Não, Aniceto. não. Esse debate. Mas, velho, calma, antiquíssimo. o seu descontentamento, a sua posição é legítima e estamos a acolher. Eu disse, reconhece, este é um passo, a publicação, porque antes não se tinha sequer acesso à publicação. Há alguma vontade. E penso que, com diálogo, com respeito e, claro, com toda a pressão, devemos pedir e, até certo ponto, exigir que se deia. Respeito é o quê? Diga? Respeito é o quê? Ah, não, de respeito entre Mas, o trato entre pessoas. Claro, a reivindicação. É que as reivindicações muitas vezes não é respeitosa naquele sentido que nós damos. Uma pessoa que reivindica, quer dizer, quando uma pessoa vai para uma manifestação contra o aumento do custo de vida, não estamos à espera de fazer como o Aniceto, que quando se refere ao Presidente diz o Senhor Presidente. Não estamos à espera disso. As manifestações são contra. Não estamos à espera que Sua Excelência ou o Presidente... Claro que não, há manifestações Há formas diferentes de Claro manifestar. que não. Mas o que Claro que eu não. estou a dizer é o seguinte, eu vou dar outro exemplo concreto. Continuando com os números e para Uma terminar, das Carlos. associações que mais dinheiro recebe é a ADPP, que faz uma coisa semelhante à ADRA, não é? Sim, na área da educação. Na DPP é Educação. É uma Mas faz também está nas comunidades, está essas coisas. Dinamarquesa. Por exemplo, a ADRA, por que a ADRA não aparece aqui nesta lista com o trabalho fabuloso que faz? Isto é, o governo usa as associações e os apoios como arma política. É o que nós depreendemos daqui. O Conselho Nacional da Juventude recebe
tem neste orçamento 209 milhões de kwanzas. Muito O que nós estamos a pedir que haja... pouco. Não, eu não estou a dizer que é muito, é pouco. É pouco. A quem recebe mais é a Cruz Vermelha, com 363 milhões, são 363 mil dólares. Isto é coisa. Quem recebe, depois temos as associações desportivas, que são quem recebe o quinhão maior, que é 6 milhões de dólares. No total, o governo gasta 9 milhões de 9 milhões de dólares. Os valores não são muito coisas. Mas o que eu estou a dizer é o seguinte: o governo vai às ONGs, faz uma lei por causa da transparência, não é? Mas o que nós estamos a ver no CNJ é o quê? Uma pessoa que tem um mandato expirado, não é? Que continua à frente da organização. O governo dá, em 2026, vai dar 200 e tal mil dólares a uma organização que supostamente está ilegal. E porquê que o faz? Porque é uma organização Não, a associação não está ilegal. Está legal. Não, o que eu estou a dizer é, a lei da ZONG é para quê? Para que prestem contas, para que transparência, cumpram a lei. transparência. Eu não posso dar dinheiro a uma associação que não cumpre a lei, supostamente. Eu não tenho conhecimento suficiente para analisar o caso concreto, se foi ou não. Mas o senhor é o seguinte, eu até várias vezes fui convidado por CNJ e quando o CNJ me convida eu vou para fazer palestras, Aliás, para falar para as foi tema pessoas. dos nossos Justamente não noticiários tenho agora essa problemas nenhum, eu vou para todos. Quem me convida? A Move Angola, eu vou a Move Angola, vou, se o Meia nunca me convidou, mas se o Meia me convidar eu também vou, não tem problema nenhum. Agora, o que eu estou a dizer é que isto é usado como instrumento e como arma política. De dar dinheiro a algum, que é para não. Nós podemos dar dinheiro à JPD, que é para eles dar. Porque lá está, dependem só do apoio exterior. E esse apoio exterior, como dizia. Concorrendo com o mesmo pé de igualdade com Justamente. Eu não posso dar dinheiro à Fundação do Agostinho Neto e não dar dinheiro à Fundação do Savimbi ou à Fundação do Olden Roberto. Portanto, há aqui a utilização das. Há aqui, quando nós perguntamos, o JPD de onde é que vai buscar o dinheiro? O Move Angola onde é que vai buscar o dinheiro se não está aqui? O Move Angola não está nesta lista. E é o seguinte, eu tenho esse conhecimento, não porque eu faça parte de algum movimento ou qualquer coisa, mas, por exemplo, o Reino da Noruega, que atribui dinheiro cá, quando decide mudar, fala com pessoas, falou comigo. E o que eu vejo é que esses países são muito exigentes. Do ponto de vista da prestação de contas, é uma coisa que não faz ideia. A transparência não está no governo que quer exigir. A transparência está nos doadores. O USAID é a mesma coisa. Eu vejo. Eu mesmo vou fazer palestras para terminar, Carlos. Eles às vezes também, aquelas que têm, agora já não é porque não há dinheiro, mas antigamente convidavam para vir para fazer uma palestra e muitas delas pagavam para eu fazer a palestra. Portanto, temos aqui uma coisa que é muito importante, que é, nós não podemos usar as associações como instrumento de política, que é em que nós temos filhos e temos enteados. E normalmente quem são os filhos? São as organizações ligadas ao MPLA e ao governo. Quem são os enteados? São aquelas organizações que, por terem uma agenda que é normal, a JPD não faz nada, não faz confusão, não faz nada, luta, tem as suas causas e defende as suas causas. Mas como é vista como sendo do contra, não recebe absolutamente nada e não é do governo, é do Estado. Porque, repito, o governo não tem dinheiro. O que o governo faz é gerir os impostos que as pessoas... Muito bem. E continuando com a palavra, Aniceto Cunha esteve a reconhecer alguma injustiça, alguma desigualdade no tratamento a estas organizações no que diz respeito ao financiamento? Sim, claramente contra factos, não argumentos, e penso que deve-se reconhecer o esforço dessas organizações que já trabalham há décadas, cujos benefícios, portanto, impactam positivamente para a vida das pessoas e da comunidade. É como nós costumamos a dizer, essas atividades, quer da sociedade civil num todo e aqui particularmente das organizações não governamentais, enfim, quando elas vão para a comunidade não há exclusão, se é ou não militante do partido A, se é ou não da igreja A ou B. Quando se trata da identidade é para todo mundo, da educação para todos, assim como de saúde, como a Cruz Vermelha faz. Seria bom encontrarmos aqui espaços e momentos de diálogo e de reflexão, porque nós somos produtos todos da sociedade de onde a gente advém. Em algumas vezes até pode ser mal interpretação de um indivíduo que é detentor de um determinado cargo e entende daquela maneira impera, mas a interpretação ela é coletiva. Penso que com as experiências que nós hoje temos do próprio processo histórico, devemos aqui ser chamados com alguma humildade, digamos, e com algum grau de sabedoria, entendermos melhores, porque eu consigo ver que alguns projetos, enfim, são empurrados por falta de entendimento de algumas pessoas. E eu sou daqueles que já testemunhei e seria bom que essas pessoas fossem, digamos, apoiadas, porque se sem apoio ou com pouco apoio, apenas com apoio externo, conseguem ter os passos que deram, cujo benefício é para o bem de Angola, havendo ou atingindo esse estatuto de organização de utilidade pública, poderíamos, digamos, galvanizar, motivar e reconhecer, e os efeitos seriam benéficos para Angola ou para aquela comunidade em que incidem aquelas tarefas. Muito bem, Alfredo, dá a sua opinião a respeito? Exatamente. Depois vamos avançar com as conclusões, o que já também tem de falar, mas... Ok, obrigado. Na verdade, não vamos ser repetitivo o que nossos colegas de painel já disseram. Nós em Angola vivemos numa sociedade plural,
e este pluralismo político é exercido na Assembleia Nacional, onde estão diversos partidos políticos reconhecidos pelo Tribunal Constitucional. De igual modo, várias ONGs que são reconhecidos em Diário da República, são reconhecidos nacional e internacionalmente. Aqui a discussão que se coloca é em função do financiamento. Tem havido, se calhar, um desequilíbrio no financiamento e acompanhamos aqui os números ditados pelo mais velho, vou continuar sempre a chamar de mais velho, Carlos Rosado. Não chamarem mais velho não é problema. O problema é acharem que eu, por ser mais velho, tenho direitos num debate que não. Quer dizer, nós aqui todos devemos debater e todos devem dar os seus argumentos. Eu, por ser mais velho, não tenho direitos especiais. Não, é um status quo que está a fazer aqui. Não só o reconhecimento de quanto valor cultural, mas do seu conteúdo também. Exatamente. Trouxe números, por exemplo. Pelo mérito. Mas também mas algumas vezes quando se fala de mais velha presença está ultrapassado. Não, por isso é que fizemos essa explicação. No debate anterior já falamos isso. É do Exatamente. Esse é do Eu, nessas circunstâncias, sou mais adepto disso. O estatuto de mais velho, muitas vezes, de facto, são pessoas ultrapassadas, que se cristalizaram. Não, este é um complexo também. Estou eu a dizer, na minha avaliação, muitos mais velhos que nós temos aqui usam esse estatuto, não é? Para cristalizar o tempo. Muito jovens. Muito bem, senhores, avançando. Alfredo Dalla. Em relação às ONGs, estamos ao corrente do período conturbado que nós atravessamos do conflito. Várias ONGs foram ajudando as comunidades, sobretudo no apoio de cereais. Estamos a falar a Papa. Tivemos aqui, por exemplo, o PAM, é uma das organizações, de uma das ONGs que foi dando o apoio em todas as províncias. Eu vivi esta realidade no interior do país, aí no município que o mais velho Carlos Rosado conhece. Mas o PAM não era ONG, era das Nações Unidas. Exatamente, o programa. E várias ONGs, por exemplo, exatamente, o mais velho Sarabango pode nos falar com mais propriedade, tem um financiamento internacional e este financiamento internacional vela para o bem da população angolana, esse é o interesse, falamos do princípio pela paz, pelo bem comum, pela coletividade, então nós devemos rever pelo interesse nacional, o que é que essas ONGs têm feito para o bem do interesse nacional. E de igual modo, o mais velho Sarabango também citou, dentro dessas ONGs, tem pessoas que com ideias diferentes, às vezes, que nós consideramos como transnacionalista. Para os nossos horários ouvintes, se calhar é uma linguagem muito simpática, vamos usar diretamente a linguagem terra a terra. Os traidores. Não, eu não disse, eventualmente. Eventualmente, sim. É uma hipótese. Sim. A razão pela qual, no princípio, nós dissemos essa teoria transnacionalista, o que é que defende? Que, além dos Estados fazerem o seu próprio trabalho, mas existem outros atores que vão condicionando o bom funcionamento dos governos. Governos no mundo. Não estamos a falar só em Angola. Não, mas não pode esquecer a nossa origem. Exatamente. E há grandes potências que têm interesse na desestabilização de Angola. Isso agrada muita gente. Só para fazer menção que disse o nosso colega de painel, Aniceto, no Ruanda há uma escola subterrânea que estava lá que davam aula de terrorismo, como praticar um terrorismo, fazer golpes de Estado aos líderes africanos. No Ruanda, nós estamos a citar uma fonte. Mas é bom não esquecer que os movimentos de libertação, inclusive o que está no poder, foi financiado também pelos grupos de fora. Exatamente. Ainda antes da independência, eu fui visitado pelo Comitê Holanda para Angola e conheço pessoas estrangeiras que estiveram em Angola, para Angola, também havia esse apoio externo. As pessoas apoiam as suas causas. Agora, se houver liberdades e exercício da cidadania, o próprio cidadão vai controlar o que é positivo, o que é negativo, o que é negativo. Por exemplo, o que disse o mais velho, eu disse no princípio... o mais velho é um branqueamento. Alfredo Dalla, temos a terminar. Vou terminar. Eu disse no princípio, por exemplo, tivemos o associativismo político, que alguns são cabos eleitorais, antes da independência, as reuniões foram nas clandestinidades. E aqui podemos dar nota, por exemplo, o mais velho Botelho de Vasconcelos, foi ministro dos Petróleos, foi o primeiro angolano a trazer uma máquina fotocopiadora para poder imprimir ou tirarem cópia dos panfletos para a clandestinidade, para o ativismo político. Então, quando nós estamos a falar, por exemplo, do mais velho, nós fazendo menção, antes de nós chegarmos a essa nova geração, o que é que os mais velhos fizeram para o país? É todos. Não é só o partido, o MPLA, UNITA, FNLA, até a sociedade civil. E nós temos aqui exemplos concretos, podemos falar da Igreja Católica. Muitos documentos sensíveis no período de conflito estiveram guardados nas igrejas, concretamente a Igreja Católica, a Igreja Metodista. Então, quando nós estamos a falar do pluralismo em Angola, todos nós temos que nos sentir como irmão e defendermos o interesse nacional para o bem da coletividade e não, às vezes, nós rotularmos uma determinada organização política ou um determinado partido político para depois tirar... Obrigado, Alfredo Dalla. E para terminarmos a parte do financiamento, Joaquim Jaime, a sua opinião, e depois vamos então avançar para as conclusões deste debate. O financiamento é sempre muito sensível. A partir do momento que surgiram, sobretudo as primaveras árabes, os Estados tiveram que adotar mecanismos muito severos de controle e monitoramento das ONGs. Depois vêm as regras sobre o combate ao terrorismo, o financiamento dessas coisas todas, que fez com que os Estados pudessem, então, aumentar ainda mais a rigidez do financiamento das organizações não governamentais. E que nós também sabemos que, a nível do trabalho dos serviços de inteligência externas, as ONGs locais são uma boa fonte, um bom mecanismo de penetração. E nós temos exemplos muito concretos de Estados que foram desestabilizados em nome de organizações não governamentais, né?
houve inicialmente aquela coisa da Primavera Árabe, mas quando a gente estuda os meandros lá mesmo bem atrás, haviam grupos políticos, penetração da inteligência norte-americana em tudo aquilo. Vimos a tentativa que houve na Síria também, e que depois acabou com o derrubo de Assad por terroristas muito bem financiados, treinados. Então os Estados Unidos têm essas preocupações. A lei francesa é muito mais rigorosa que a nossa. Os norte-americanos têm uma lei que trata dessa matéria desde 1932. Revisaram ela em 42, revisaram ela, penso que em 67, e voltaram a revisar ela em 1995. Todo indivíduo que recebe financiamento externo nos Estados Unidos é colocado na lista de agentes externos. É tratado como um espião estrangeiro que está a operar oficialmente dentro dos Estados Unidos da América. Eu não brinco em relação a isso, todo mundo. Empresas que fazem lobbies para interesses estrangeiros têm que se resistir. Tudo limpinho. A nossa lei, comparando com a norte-americana, a nossa lei é uma bebezinha do ponto de vista do rigor e do monitoramento que eles fazem. Obviamente que nós estamos numa democracia nascente, em consolidação, estamos a construí-la. Então, qualquer mecanismo que é percebido como um monitoramento, qualquer coisa, nós entendemos logo como sendo um mecanismo de retrocesso. Mas para fazer um estudo comparado, a nossa lei é uma bebezinha em relação a isso. E é normal que os Estados, efetivamente, no âmbito dos compromissos que têm e dos interesses internos, são âmbitos que estão acima da nossa simples compreensão, tenham efetivamente interesse em saber quem financia. E se financia com que objetivo? Quem é a pessoa de contacto? O que é que informa? Como passa a coisa lá fora? Nós sabemos disso. Essa inteligência funciona com as ONGs, com as empresas de consultoria. Quanto consultor aqui é espião em Angola, mas está aqui em nome de uma empresa? Quantas ONGs, sem saberem, estão a trabalhar para interesses externos? Quantos? A gente sabe disso. Então, nós sabemos que os outros estados evoluíram, que têm seus próprios braços filantrópicos de inteligência. Você vai ver o ZAID, NERD, NDI, essas coisas todas, são braços filantrópicos da CIA. E há muito livro, artigos publicados sobre essas matérias. Isso existe. Então, é normal que o Estado angolano, que é um Estado securitário, que nasceu da luta da libertação nacional, onde não existe uma separação efetiva entre a política e a dimensão securitária. Então, os políticos em Angola são sensíveis em relação a isso. A experiência militar, a experiência de guerra. Olham para o mundo que o olho de um civil não vê. Sente coisas que um civil não sente. Tem uma percepção de Estado e do mundo que o cidadão comum não tem. Então eu penso que, em relação às ONGs, financiamentos, influência externa e tudo isso, no nosso país, e tal como eu penso o conhecer, eu acho que isso é normal. Todo indivíduo que pertence a uma ONG pode ter certeza que tem um monitoramento qualquer. Porque há todo interesse em saber com quem você fala o que é, quem te paga, como é que te paga, qual é o mecanismo que tem para te pagar, qual é o interesse que ele tem em te financiar. E o que é que faz com o dinheiro, né? O que é que você faz com o dinheiro? É normal. É normal. O interesse da segurança do Estado impõe estes mecanismos que nem sempre estão em concordância com as ONGs, e sobretudo aquelas que se acham limpas, que não têm nenhum interesse obscuro. Mas, como a segurança do Estado não se improvisa, todo mundo na mesma bitola. Muito bem, meus senhores. Só, uma coisa é a lei. E com a lei, se calhar estamos todos de acordo com os princípios. Pelo menos o que eu estou aqui a pôr em causa é a aplicação da lei. Aí é que é o problema. Não é na lei que as ONGs têm que prestar contas. Isso não tem problema nenhum. O nosso problema é a aplicação da lei. E eu nessas falas, eu também estou a notar uma coisa. Eu já ouvi dizer várias vezes os Estados Unidos, a CIA, os ocidentais. Nunca ouvi falar nem na Rússia, nem na China, nem em Cuba. Que também tiveram uma intervenção cá em Angola. Ou será que os consultores todos que estão a fazer agenda são só do Ocidente? China, Cuba não têm interesse em desestabilizar Angola. Não tem qualquer interesse. Têm interesse em defender o status quo. Foi o que aconteceu. Cuba teve quantos mil soldados em Angola? Quantos mil soldados teve Cuba em Angola? A nossa independência cobrou muito sangue. Ainda agora, vamos lá ver o que é que dá o julgamento. Claro, como é óbvio. Agora, o que eu só vejo aqui é o Ocidente, é os Estados Unidos. Quanto é que você vai pagar pela vida de alguém? A China, por exemplo, não sei se é mito urbano, mas, por exemplo, a China dizem que ofereceram a sede da nossa unidade, OA, não era? União Africana, atualmente. E que ouvem tudo o que se passa lá é ouvido no... Não, isso é um mito. São mitos? Sim. Mas existem. Mas eles doaram a sério. Mas o que eu quero dizer aqui é que não são só, e nós insistimos, enfim, na minha interpretação, sempre nesse erro. Que o problema é a CIA, que o problema é o Ocidente, que os outros são todos anjinhos. Já vêm cá para nos ajudar. Os cubanos vêm cá só para nos ajudarem, pelos nossos lindos olhos. Os russos, durante aquela altura da defesa do regime do MPLA, também estavam cá só para nos ajudarem, pelos nossos lindos olhos. A China também está cá só pelos nossos lindos olhos. Os outros é que querem desestabilizar. Esses não têm interesses subversivos. Não têm interesses subversivos. Porque eles estão a defender o regime.
Eles não têm interesses subversivos. Aliás, têm exatamente o contrário. O objetivo deles é defender o regime, evitar que os ativistas se manifestem, evitar que essas coisas Tem interesse na aconteçam. estabilidade do Estado. Estabilidade do Estado. Muito Mas bem, que é meus o senhores. Estado é o MPLA aqui. O Estado angolano é o MPLA. não fosse pensar, já. Qual Você Estado? não tem estatuto. Qual você não tem. Estado? Bem, senhores, O muito Estado em obrigado. Angola, ainda nós vivemos, infelizmente, vivemos desde a independência. No Estado, o presidente Agostinho Neto, quando declarou a independência, disse que o Estado angolano tinha que se sujeitar aos ditames do MPLA. Está escrito, está escrito e está dito. Infelizmente para nós, isto ainda persiste até ao momento, porque o MPLA acha que é o Estado. Esta coisa do financiamento das associações é exatamente isso, porque acha que as organizações do MPLA e ligadas ao MPLA são melhores do que as outras. É contra isso que eu, por exemplo, sou ativista. E devemos ser todos, pela despartidarização do Estado angolano. Porque uma coisa é o Estado, outra coisa é o MPLA. As coisas têm que ser separadas. Nós vamos a qualquer capital do município ou de província. Eu enfim, morei muito tempo fora. Quando vim, pensei que por exemplo, em Benguela, que aquilo era do Estado. Não. É de quem? É do MPLA, os grandes Muito bem, mas edifícios, senhores, etc. Carlos Rosado fazendo agora um ativismo a favor do tempo, temos de terminar e vamos terminar tal como começamos com Serrabango, a sua conclusão, por favor, alguma brevidade. Bom, penso que aqui nós temos temos um problema que é de a convivência na diversidade. E em tudo, como se diz lá fora, vimos chifres na cabeça do cavalo. Portanto, vamos criando uma sociedade de desconfiança. E isso mesmo fica assim nas entrelinhas e na ação das próprias autoridades. Portanto, nós temos um Estado de Direito democrático, não é? Uma democracia representativa e participativa. E o que se pretende é que as liberdades sejam exercidas no limite da lei, não é? Mas que essas leis não sobreponham nem subjuguem a dignidade da pessoa humana. Em relação às ONGs, os movimentos sociais, os movimentos cívicos, eles resultam da própria natureza da nossa sociedade. Nós definimos e aceitamos que a nossa sociedade fosse democrática, participativa e de direito. Ora, se assim é, não consigo perceber porque é que o exercício deste direito de cidadania está constantemente sob o crivo da segurança. A segurança tem os seus meios, as suas formas, o seu método de atuar e prevenir que atos de subversão, atos de atentado ocorram em qualquer sociedade, nos Estados Unidos também, na Inglaterra, em Portugal, enfim. Agora, dizer que são as ONGs, estão aqui para destabilizar o Estado angolano, as ONGs angolanas não têm capacidade para o fazer. Não têm meios técnicos e não há. E se houvesse, já um dia teríamos notícias de que uma ONG X fez branqueamento de capitais, fornecimento de armas, atos de terrorismo, enfim. Aliás, quem promove atos que podem pôr em causa a estabilidade do Estado são agentes do Estado, que promovem, apadrinham o tráfico de drogas, de seres humanos, enfim, etc. Não são Muito bem, obrigado, Serrabango. O Vítor Barbosa. Vejam, por favor. É séria, não é Já grave, é não temos séria. tempo para E os tanto. fatos o dizem. Obrigado, Serrabango. Os fatos assim o Vítor dizem. Barbosa continuará. Não, eu vou dizer poucas palavras, mais ou menos voltar ao princípio, que é uma questão de educação. A nossa sociedade precisa de desenvolver e aplicar o pensamento crítico. Através do exercício da cidadania, nós podemos melhorar este país. Eu conheci uma jovem líder de uma ONG na Noruega e ela disse o seguinte: nós recebemos dinheiro do Estado para criticar o Estado. Porque o Estado precisa da pressão de alguém que diga. E não é preciso saber fazer melhor para dizer que uma coisa está mal. Por exemplo, está errado que haja vários edifícios sem acessibilidade para as pessoas com deficiências até hoje. Edifícios construídos há cerca de 10 ou 12 anos e foram aceitos publicamente até instituições públicas. Assim. O que é que faltou? Foi o pensamento crítico na altura. E esse pensamento crítico encoraja-nos a exercer cidadania ativa. Quando nós nos envolvemos nisso de uma maneira consequente, vamos adquirindo mais conhecimentos, capacidades e argumentos e vamos agindo por convicção. Muito Só obrigado, assim é que é Vítor possível Barbosa. uma sociedade melhor. Agora só temos 3 minutos, por favor, 30 segundos para Eu só cada. falo bem quando estou calado. Johnny Sebastião, rapidamente então. Em guisa de conclusão, para dizer que nada que está a acontecer agora é novo. Isso já aconteceu no passado, conforme eu disse na minha locução. Os próprios nossos mais velhos, quando pegaram a arma para lutar contra a coluna, também foram rotulados assim, como lumumbista e mais alguma coisa. E o surgimento dos movimentos, aliás, o próprio MPLA surgiu de vários movimentos. Surgiu do Minha, do Proa e por aí fora. Então nada do que está a acontecer agora é novo. E essa reação, muitas vezes alérgica de quem governa, para depois criar as pautas para esse debate, é próprio. E nós temos que estar preparados para isso. Muito bem. Nós, felizmente, estamos preparados para isso.
e vamos continuar a mobilizar a sociedade no sentido de que elevar a consciência